Ok, por isso hoje vamos dar, desculpa, vamos dar mais alguma informação, enfim, analisar com mais cuidado fórmulas com múltiplos quantificadores, com dois ou mais quantificadores, e vamos ver transformações que é possível fazer a essas fórmulas, quer para este sistema atual que vamos usar, que é o sistema de dedução natural, estendido à lógica de predicados, quer depois para outros sistemas, nomeadamente o sistema de resolução, que vão exigir a tal forma pré-anexo que nós iremos dar daqui, nesta aula. Okay? Vou partilhar o ecrã. Estou a ver o ecrã? Sim, professor. Pronto, então, como eu vos disse, vamos analisar fórmulas com múltiplos quantificadores, tradução, como é que nós traduzimos as fórmulas de língua natural para essas fórmulas, atenção a ter às funções, e depois até as formas para anexo, que são aquela forma em que vamos usar no sistema de resolução. Bom, o que é que eu tive a fazer? Ok, por isso, fórmulas com outros quantificadores. Por isso já vimos que, já vimos algumas, e por isso elas permitem normalmente relacionar indivíduos, okay? Ou entidades, e se há mais do que duas entidades, naturalmente deverá haver mais do que dois quantificadores, a não ser que uma das entidades seja conhecida e seja uma constante. Mas normalmente haverá mais do que duas entidades que nós queremos quantificar e, por conseguinte, vamos ter quantificadores múltiplos. Eventualmente, teremos que ter uma técnica para traduzir de uma forma sistemática esse tipo de fórmulas. Okay? Por exemplo, se nós não tivermos cuidado, vamos cometer alguns erros. Por exemplo, neste caso, todos os objetos têm a mesma forma. Bom, o que vocês querem dizer é que, enfim, a maneira mais direta, admitindo que isto é, como é que se diz, os mundos de Tarski, será escrever uma forma deste género. Qualquer que seja x e qualquer que seja y, x e y têm a mesma forma. Ok? Acham que isto está bem ou não? acho que sim. Ok, então já lá iremos. Existem objetos com o mesmo tamanho? Bom, então podem dizer que existe um x e existe um y que têm o mesmo tamanho. Acham que isto está certo ou não? Acho que sim. Ok, vamos ver então se estão corretos ou não e quais são os problemas que estas fórmulas têm, ok? A questão que se coloca aqui é que, apesar de terem dois quantificadores e conseguirem quantificarem variáveis diferentes, as variáveis diferentes podem representar o mesmo objeto. Nada impede que um objeto tenha dois nomes, seja representado de duas maneiras diferentes. E neste caso concreto, se nós tivermos dois nomes, o que estamos aqui a dizer é que, neste caso, isto que aqui está, digamos, a primeira forma, é uma forma, digamos, vazia. Okay? Todos os objetos, qualquer que seja o objeto, ele tem a mesma forma de si próprio. Okay? Por isso isto não nos diz nada de novo. Por outro lado, esta forma também não nos diz nada de novo. Esta forma satisfeita, por isso, esta forma satisfeita, se o x for igual ao x. E por conseguinte, esta forma é perfeitamente redundante. Se o x for igual ao y, aliás, se forem o mesmo objeto. Obviamente o mesmo objeto tem a forma de si próprio. E não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que havia dois objetos distintos, ok? Que têm a mesma forma. Nomeadamente, se eu dissesse que formas deste tipo, todos os objetos têm formas diferentes, que é parecida com esta, a diferença que existia é que em vez de pôr tem a mesma forma, dizia que todos os objetos, qualquer que seja x e qualquer que seja y, x e y não têm a mesma forma. Bom, mas aqui, neste caso, tínhamos um problema grave mesmo, porque x tem a mesma forma, um objeto tem a mesma forma de si próprio. E por conseguinte, se eu dissesse que x e se isto tem que ser válida para todos os objetos, não é válida para todos os objetos que podem ser quantificados, não é válida quando o x e y quantificam o mesmo objeto. E por conseguinte, esta forma é simplesmente falsa. E neste caso, esta forma, como eu disse, é simplesmente redundante, ok? Se x e y têm o mesmo objeto, esta forma é satisfeita trivialmente, mesmo que não haja, mesmo que todos os objetos diferentes tenham tamanhos diferentes.
Ou seja, se existir um A, que é um objeto grande, e o B, que é um objeto pequeno, esta forma, e serem os únicos objetos que existem no domínio, esta forma é verdadeira. Porque A tem o mesmo tamanho de A e B tem o mesmo tamanho de B. Por isso existem objetos que têm o mesmo tamanho que si próprios, não é? Mas não é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que existem objetos diferentes que têm tamanhos diferentes. E por isso essa noção que muitas vezes tem que ser realçada, que os quantificadores representam objetos diferentes, em muitos casos terá que ser explicitamente entendido. Ok? Por isso, ok, basicamente é a mesma coisa, por isso o que eu quero dizer, ok, já tínhamos falado, ok, por isso, o que nós queríamos dizer, de facto, quando todos os objetos têm formas diferentes, o que está subentendido em língua natural, em português, mas que não está expresso diretamente nesta frase, é que todos os objetos distintos têm formas diferentes. Ok? Por isso, objetos diferentes têm formas diferentes. E se eu quero dizer explicitamente que os objetos que têm formas diferentes são diferentes, então eu tenho que escrever uma forma deste tipo. Qualquer que seja x e qualquer que seja y, se o x for diferente do y, okay, se não forem o mesmo objeto, então eles têm formas diferentes. Esta fórmula já faz sentido e é verdadeira para todos os cenários, digamos, em que objetos distintos tenham formas diferentes. Da mesma maneira, quando eu digo que existem objetos distintos com a mesma forma, eu deverei dizer, enfim, isto são fórmulas aristotélicas, não é? Por conseguinte, os quantificadores universais pedem a implicação, os quantificadores existenciais pedem a conjunção. O que eu quero dizer aqui é que, de facto, existem, neste caso, pelo menos dois objetos, ok? Em que existem objetos x e y, e são dois porque são diferentes, por isso não podem ser o mesmo objeto, pelo menos dois objetos existem neste universo, e esses dois objetos, que são diferentes, têm formas diferentes. Ok? Isto é claro ou não? Atenção, isto é o erro que toda a gente faz, todo dia faz, que é considerar que variáveis diferentes correspondem a objetos diferentes. Não é verdade. Okay? Variáveis podem tomar qualquer valor e, por conseguinte, dois quantificadores universais, por isso as variáveis que são quantificadas podem corresponder ao mesmo objeto. Nada impede que sejam o mesmo objeto. Se eu quero explicitamente dizer que eles não sejam o mesmo objeto, tenho que condicionar os universais pela condição que x é diferente do y e tenho que explicitar nos existenciais que os valores, os objetos que eu estou a mencionar são diferentes. Não são o mesmo objeto. Ok? Ou seja, Diga. porquê é que no segundo não usamos uma aplicação também? No segundo? Bom, o existir com a implicação era uma coisa esquisita. Okay? Existem dois objetos que, se fossem diferentes, então tinham a mesma forma. Ok? E se eles não fossem diferentes? Isto era trivialmente verdadeiro. Tá bom, tá bom. Ok? Ou seja, mantinha-se o problema desta forma não servir para nada se fosse com uma implicação. Ok? Bom, então temos que ter algum cuidado com isso. Muitas vezes, eventualmente, nós não temos que nos preocupar com o x diferente do y, porque eu posso dizer a frase do género: os dodecaedros têm tamanho diferente dos tetraedros. Okay? Então posso dizer qualquer que seja x e qualquer que seja y, se x é um dodecaedro e y é um tetraedro, então têm tamanhos diferentes. Bom, nesse caso, eu não terei que me preocupar com o x ser diferente do y, porque eu sei que no mundo nenhum objeto pode ser um tetraedro e um dodecaedro ao mesmo tempo. Okay? Por isso, há situações em que nós não temos que nos preocupar com dizer explicitamente que são distintos os objetos, se a frase contiver a informação que obrigue os objetos a ser distintos. Mas atenção que isso muitas vezes falha e, por conseguinte, há que ter muita atenção a este pormenor. E por isso podemos ver, de uma forma mais geral, com esta atenção, como é que nós traduzimos frases em português com múltiplos quantificadores para frases na linguagem da lógica de predicados de primeira ordem. Ok. A ideia é que o problema que existe é que normalmente as frases normais também são frases, têm formas aristotélicas, okay, estendidas para duas variáveis, mas temos que de alguma forma revisar um pouco o equivalente em português para fazer uma tradução mais direta. Concretamente, neste caso,
todos os cubos são maiores que todos os tetraedros. Okay? O que é que nós temos? Como é que nós representamos cubos como uma variável universal? Neste caso são todos os tetraedros para isso como uma variável universalmente quantificada. Como é que nós fazemos isto? Bom, em rigor, o que nós vamos representar é algo deste género. Qualquer que seja o objeto, se esse objeto for um cubo, então, qualquer que seja um objeto, o mesmo ou outro, se este for um tetraedro, então aquele primeiro, por isso o cubo, é maior do que este. Okay? Obviamente ninguém fala assim, mas em última análise é com uma frase deste género que nós podemos fazer uma tradução direta. Qualquer que seja o objeto, é fácil, qualquer que seja x, se ele for um cubo, se x for um cubo, então, qualquer que seja um objeto, se ele for um tetraedro, este segundo objeto for um tetraedro, então o primeiro, o x, é maior que o segundo. Okay? Cá está uma situação em que eu não tenho que dizer que este y é diferente do x, porque estou a falar em cubos e tetraedros, eu sei que à partida não se confundem. Ok? Por isso, esta técnica, enfim, você tem que sempre pensar numa fórmula uma frase dita em português, e tem que sempre tentar obter objetos ou entidades e quantificá-las. Quais são as entidades, como é que elas se quantificam. Okay? Acho que esta não tem muita dificuldade, e cá está uma forma aristotélica. Okay? Existe um quantificador universal. Este quantificador universal pede uma implicação. O implicado é o cubo, e a implicação é uma frase inteira. Uma frase não, é uma propriedade, digamos, deste y, ok? E a propriedade deste y é que se ele for um tetraedro, então tem que ser menor, neste caso, que o x. Ok, outra frase, por isso esta tem dois quantificadores universais, tem duas implicações, ou seja, é uma forma aristotélica normal. E esta também, todos os cubos são maiores que alguns tetraedros. Como é que eu tenho que refrasear esta frase? Bem, qualquer que seja o objeto, como é todo, se esse objeto for um cubo, então são maiores que alguns tetraedros, então existem um outro objeto, pelo menos, que é um tetraedro, e o primeiro é maior que o outro. Não é? O cubo é maior que o tetraedro. E, por conseguinte, a frase fica semelhante, aliás, pode ser traduzida diretamente, e que mantém uma forma aristotélica. Qualquer que seja o objeto, se ele for um cubo, então existe um objeto y que tem uma propriedade. E a propriedade é a conjunção de duas informações. Não é? O existencial normalmente pede uma conjunção. O que é que este y é? É um tetraedro e é mais pequeno que o cubo. Ou o cubo é maior que ele. Frases mais, enfim, eventualmente mais ambíguas ou mais complicadas. Alguns cubos são maiores que todos os tetraedros. Bom, aqui temos mais uma vez, o alguns pede aqui um quantificador existencial, todos os tetraedros pedem um quantificador universal, e por conseguinte vamos tentar encaixar, digamos, esta frase no formato de uma frase aristotélica. Existem objetos, existe pelo menos um objeto, que é um cubo, e, por isso, o existe pede um i, qualquer que seja o outro objeto, se for um tetraedro, o outro é o mesmo, não é? Obviamente terá que ser outro, porque cubos e tetraedros não podem ser o mesmo, mas à partida não tem que preocupar com isso. São maiores que todos os tetraedros, por isso, então se for um tetraedro, o cubo é maior que o tetraedro. Por isso, mais uma vez, mantenho uma forma aristotélica, que existe um objeto que é cubo e tem qualquer coisa mais, e o que é qualquer coisa mais? É qualquer que seja o objeto y, por isso qualquer pede uma implicação, qualquer que seja o objeto y, o tetraedro, se for tetraedro, então o cubo é maior que o tetraedro. Finalmente, por isso já vimos universal com universal, universal com existencial, existencial com universal, faltou existencial com existencial, que é alguns cubos são maiores que alguns tetraedros. Okay? Temos aqui dois existenciais, e por isso o que estamos à espera de ver aqui é conjunções. Por isso, existe um objeto que é cubo, e existe um objeto que é um tetraedro, e o cubo é maior que ele. Okay? Por isso, existe um x que é cubo e qualquer coisa, porque é um existencial. Esta frase existencial pede também uma conjunção. É um tetraedro e é maior que o outro. Ok? Por isso, isto são as formas aristotélicas normais com dois quantificadores, em que um é universal e o outro é existencial. Ou vice-versa.
eles podem ser os dois universais, ou os dois existenciais, por isso há 4 combinações possíveis. Há, no entanto, fórmulas que são mais complicadas, okay? No sentido que não é só apenas um predicado que está em jogo. Por exemplo, qualquer cubo azul é grande. Bom, aqui temos um qualquer, por isso temos aqui uma fórmula, um quantificador universal, okay? Mas este universal quantifica um objeto que tem 2 propriedades. No fundo é que ser cubo e ser azul. E, por conseguinte, temos de ter cuidado que, mesmo quando há um quantificador universal, a condição pode ser mais complicada do que apenas um predicado, tipo qualquer cubo. E, por conseguinte, o que nós temos que escrever é qualquer que seja o objeto, se ele for um cubo e se for azul, então aquele objeto é grande. Por conseguinte, mantém a estrutura de uma forma aristotélica, por isso, qualquer que seja, pede uma implicação, só que a condição é um pouco mais complicada, não é apenas ter uma característica, ser um cubo, mas é ter 2, é ser um cubo e ser azul. Qualquer cubo que esteja à esquerda de um tetraedro é grande. Okay? Bom, aqui temos aqui uma situação em que desculpa. Aqui é parecido, digamos, mas a condição não é apenas ser cubo, é estar à esquerda de um tetraedro. Por isso aqui estou a dizer que é um cubo, estou a dizer que é um tetraedro. Se o cubo estiver à esquerda desse tetraedro, então é grande. Isto tem 4 predicados a considerar: cubo, tetraedro, estar à esquerda e ser grande. Por isso, como é que eu refraseio isto? Qualquer que seja o objeto, se ele for um cubo e se existir outro objeto que seja tetraedro e aquele esteja à esquerda deste, isto é complicado, então aquele objeto, por isso o cubo é maior que o outro. E aqui vamos ter uma fórmula também aristotélica, não tem nada de especial esta fórmula, só que os quantificadores aparecem, digamos, de uma forma diferente da anterior. Por isso, qualquer que seja o objeto, se ele for cubo e tiver uma propriedade qualquer, então é maior. Então ele é grande. Okay? No entanto, essa propriedade requer a existência de outro objeto, que é, se existir um outro objeto, se esse objeto for um tetraedro e estiver à esquerda, por conseguinte, a condição deste objeto, implicante deste quantificador, é uma condição complexa. Okay? Não é apenas ter um predicado, mas é ter um predicado e outro predicado, que neste caso não é simplesmente, e outra propriedade, que não é simplesmente um predicado, mas uma relação com outro objeto que pode existir. Okay? Por isso, atenção a estas frases que continuam a ser aristotélicas. O existencial pede uma conjunção, o universal pede uma implicação, só que a condição é complicada e, por conseguinte, tem um i. Ok, por isso, tal e qual como nós podemos olhar para esta fórmula, que nós acrescentamos e dizer, ok, isto é uma fórmula livre, que eu preciso, que vai quantificar o x, ok? O x está livre nesta fórmula. Nesta fórmula que aqui está, existe um y, também o x está livre. Okay? Este x, o y está quantificado pelo existe, mas o x está livre, como estava aqui. Quem empresta significado ao x é este quantificador, tal como nesta primeira fórmula. Aquele objeto que é blue é o mesmo objeto que é um cubo. E o objeto que está à direita ou à esquerda lá do tetraedro é o mesmo objeto que o cubo. Ok? Por isso, atenção que a forma é semelhante. O predicado é que, em vez de ser um predicado, é uma relação com outro objeto. Existe, eventualmente, o português é uma língua traiçoeira, ok? E pode conduzir em erro, ok? Por exemplo, qualquer cubo que esteja à esquerda de algum tetraedro também está à sua frente. Okay? Aparentemente temos aqui um qualquer, por conseguinte, aqui será um quantificador universal, o algum parece que é um quantificador existencial. Ok? Mas será que é assim será que este é existencial ou será que este é universal? Parece-me que é óbvio, não é? Por isso, como é que eu traduzo esta frase? Qualquer coisa do género, qualquer cubo que esteja à esquerda de um qualquer tetraedro. Okay? Este algum é um qualquer, não estou a dizer que é um tetraedro específico. Okay?
Por isso, se é um qualquer tetraedro, também está à sua frente, cá está uma situação em que, aparentemente, temos um quantificador existencial, mas quando fazemos a tradução para a forma equivalente, a transformação para a forma, digamos que pode ser diretamente traduzida ou passada para a forma de lógica de predicados, afinal este algum é um qualquer, ok? E por conseguinte, qualquer que seja um objeto, se for um cubo, então qualquer que seja o objeto, se este for um tetraedro e aquele estiver à frente deste, então aquele também estará à frente deste. Isto é uma frase complicada, não é assim que se fala, não é? Nós falamos de uma forma bastante mais sintética, mas é esta a tradução direta, é esta frase que permite uma tradução direta. Se qualquer que seja o objeto, se ele for um cubo, então, se estiver à frente, qualquer que seja o objeto, se este for um tetraedro, se qualquer que seja o objeto, se este for um tetraedro e estiver à frente do cubo, não é? Então o x também está à frente do y. Okay? E reparem que isto continua a ser uma fórmula, apesar deste qualquer aparentemente estar ligado a este operador de conjunção, na realidade nós temos aqui uma fórmula aristotélica tradicional, que é qualquer que seja o x, se x for um cubo, então qualquer coisa, qualquer que seja y, aqui é que a condição é mais complicada, não é? Não chega a ser tetraedro, se for um tetraedro e estiver à esquerda do cubo, ou à direita neste caso, então, por isso este qualquer continua a pedir o quantificador universal. Por isso, esta fórmula continua a ser uma forma aristotélica, okay? É escrita em português, digamos, ou é dita em português de uma forma bastante sintética, mas para nós não nos enganarmos é conveniente passar para esta forma, digamos, que eu diria standard, para traduzir diretamente depois para a lógica de predicados de primeira ordem. Ok? Alguma dúvida sobre isto? Dá para entender os cuidados a ter, não é? Espero. Bom, então vamos ver outra situação que pode acontecer, que é fórmulas com funções. Não tem assim nada especial, é parecido com o que tínhamos antes, mas temos que ter atenção que funções para cada argumento só podem ter um valor. Okay? E por isso, mas agora com quantificadores eu posso escrever formas de forma diferente. Okay? Por exemplo, a frase todas as pessoas amam a mãe delas, não é? Todo indivíduo ama a sua mãe, pode ser representada usando a mãe como uma função ou usando uma relação de mãe de, entre dois indivíduos. Okay? Por isso, se a assinatura das nossas frases tiver o símbolo predicativo mother of, mãe de, okay? O que nós podemos dizer é que temos que usar este símbolo de um predicado que relaciona duas pessoas, a mãe e o filho. E por isso isto pode ser qualquer coisa do género, quaisquer que sejam duas pessoas, se a segunda for mãe da primeira, então esta ama a primeira. Ok? Por isso, qualquer que sejam x e y, se y for a mãe de x, então o x ama o y. A pessoa ama a sua mãe. Isto é uma frase perfeitamente normal. O que não está a dizer é que só existe uma mãe. Okay? Aqui apenas assume que existe um predicado que relaciona duas pessoas com a relação de mãe-filho. Se nós tivéssemos na nossa linguagem a função mother of, okay, não o predicado, por isso, predicado com letra grande, função com letra pequena, o resto é igual. Aliás, desculpem, mother of é que é um, está engatado. Então o que nós devíamos dizer, ou o que nós podíamos usar, é de uma forma mais simples, qualquer que seja o indivíduo, X, ele ama o indivíduo que acontece ser a sua mãe. Ok? Isto aqui, desculpa, eu vou já traduzir, vou já corrigir isto. Isto aqui é um errozito. Ok? Por isso, a diferença que existe é que um é um predicado que relaciona duas pessoas, que diz se duas pessoas estão ou não estão na relação mãe e filho, ou mãe e filha. Neste caso, existe uma função que diz apenas que cada indivíduo tem uma mãe.
E isto, Madarov representa um outro objeto, neste caso um outro ser humano, neste caso. Atenção que há preciso ter algum cuidado nesta utilização, nomeadamente verificar se existem ou não tal unicidade, ou seja, se assumindo, conhecendo o argumento, nós podemos identificar univocamente o resultado. Okay? E por isso, enquanto que já agora, a fórmula, antes disso, a linguagem pode ter ambos os predicados, ambas os símbolos, um para representar a mãe de, outro para representar a relação mãe-filho, e neste caso o que nós temos que dizer é que existe uma correspondência entre o X ser mãe de Y ou o X ser igual à mãe de Y. Okay? Por isso, se nós tivermos esta correspondência, podemos escrever frases indistintamente de uma maneira ou de outra que conseguimos tirar as mesmas conclusões. Okay? No entanto, há situações em que isto não acontece, nomeadamente quando a situação for, em vez de ser mãe de, ser filho de. Okay? Eu não posso dizer, posso dizer que qualquer filho gosta da sua mãe, não é? Se X é filho do Y. Por acaso era ao contrário, aqui era ao contrário, mas também pode ser assim. Se qualquer pessoa, se X é filho de Y, a mãe, por isso a mãe gosta de todos os filhos. Neste caso seria, não é esta que está aqui, é todas as pessoas gostam, está bem, todas as pessoas gostam dos seus filhos, é exatamente isto, não é? Dá a ideia que podia escrever, em vez de child of, podia pôr uma função, ok? Só que isto não acontece porque eu não posso dizer que um indivíduo só tem um filho, ou seja, não posso pôr child of um indivíduo, porquê? Porque pode existir mais do que um indivíduo, mais do que um filho, ok? A mãe pode ter mais do que um filho, ou o pai pode ter mais do que um filho. E por conseguinte, a função child of não faz sentido. Já a função mother of, obviamente, ou father of, já faz sentido. Okay? Porque cada pessoa só tem um pai ou só tem uma mãe. Ok, e por isso não se pode, neste caso, usar o símbolo funcional, aliás, podia-se usar o símbolo funcional mother of, não pode usar-se o símbolo funcional de child of, o símbolo proposicional child of. Ok? Ok, e já agora, desculpa, não, também estou a ver aqui o mesmo problema, que é o símbolo funcional child of, desculpa lá, também seria child of de um. Filho de alguém, ok? Também não se pode usar porque filhos há muitos, ok? Ou pode haver muitos. Bom, por isso já tínhamos visto isto e agora temos a última parte da matéria, que é como é que nós podemos transformar estas formas numa forma chamada forma prenex, ok? O que é a forma prenex? Se vocês olharem para algumas das fórmulas anteriores, por exemplo, esta aqui, ou mesmo umas mais complexas, como esta, por exemplo, vocês têm aqui um quantificador, depois tem um quantificador dentro de um quantificador, enfim, isto pode ser uma coisa bastante complicada, ok? As fórmulas podem ser bastante complicadas, nada impede de ter 3 ou 4 quantificadores. Não estamos a usar aqui neste momento, mas podemos usar, e acho que vamos ver um exemplo disso, aliás. No entanto, por isso, quando as fórmulas quando é que nós podemos ver se duas fórmulas são equivalentes, se quisermos? Bom, a primeira coisa que dava jeito é ter os quantificadores todos alinhados à cabeça, que pelo menos olhava logo para os quantificadores e já percebia logo se as fórmulas estão a representar a mesma coisa. Ok? E por isso, esta técnica de transformar as fórmulas numa forma pré-nex permite, digamos, fazer essa comparação mais facilmente. E o que é a forma pré-nex? Bom, basicamente, a ideia é que temos isso não é predicados, a ideia é colocar os quantificadores à cabeça da fórmula e separar a fórmula em duas partes, ok? Por isso, o que é a forma pré-nex? É uma fórmula em que, constituída por uma sequência de quantificadores, por isso os quantificadores aparecem à cabeça, e depois uma forma em que já não existem quantificadores. Okay? Por isso, na forma, as variáveis ocorrem livres e depois são quantificadas pelos quantificadores que aparecem à cabeça. Por isso, a sequência de quantificadores é o prefixo da fórmula, prenex, e a sequência de predicados que vem a seguir,
com operadores booleanos, eventualmente, é a matriz da fórmula. Okay? Por isso nós podemos olhar para as fórmulas, duas fórmulas diferentes, convertê-las para a forma pré-annex e verificar se elas são, de alguma forma, equivalentes. Concretamente, como é que se faz essa transformação? Vou dar aqui um exemplo, depois vamos ver uma forma sistemática. Bom, vocês lembram-se que nós usamos a noção de que qualquer que seja y, uma quantificação livre, quando temos uma conjunção com quantificadores em que uma fórmula é livre do quantificador, se esta fórmula é livre do quantificador que aparece na outra fórmula, nós podemos usar, podemos dizer que é equivalente, digamos, quando o quantificador abarca também esta fórmula livre desse quantificador. Okay? E por conseguinte, eu penso que está aqui descrito mais à frente, por isso esta fórmula, por isso se existe um y e do lado esquerdo existe uma fórmula que não tem o y, esta fórmula corre livre, por conseguinte o y pode abarcar também este primeiro predicado. Okay? E neste caso os dois quantificadores ficam à cabeça. Ok? Ok, por isso nós tínhamos visto, eu já vou justificar isto, ok? Mas a ideia é que, como eu vos disse, podemos usar em alguns casos as seguintes operações. Por um lado, o que é que são as equivalências booleanas? Aqui não usamos, mas vamos usar. Por outro lado, leis de Morgan de quantificação, por isso se eu tenho a negação de um quantificador para passar o quantificador para fora, tenho que usar a lei de Morgan. E por outro lado, a lei da quantificação nula, que permite traduzir fórmulas que em geral não seriam equivalentes, mas se um dos componentes, como é este caso, não está quantificado, ele pode ser incluído, digamos, dentro da fórmula quantificada. Vamos ver os exemplos. Por isso, aliás, os passos que temos que dar. Primeiro, eliminamos os símbolos de implicação e equivalência. Porquê? Porque as implicações são correspondentes a A implica B, não A ou B, e por isso eu quero ver as negações bem explícitas, ok? Não quero ter negações implícitas nas implicações. Por isso, se eu tiver φ implica psi, o que eu vou fazer é transformar esta fórmula em não φ ou psi. Okay? As negações quero vê-las aqui. Okay? Na equivalência, obviamente, serão as duas coisas. Né? Um implica o outro e o outro implica um. Aplicar as leis de Morgan. Ou seja, se a negação de um quantificador universal é o quantificador existencial da negação da forma. E a mesma coisa para o existencial. A negação do existencial é o quantificador da negação. Já sabemos fazer estas transformações. Finalmente, as regras da quantificação nula que eu usei há bocado, que é dizer que se um objeto aliás, se numa conjunção uma das formas é independente do quantificador, aliás, não menciona a variável quantificada, essa forma pode sair da quantificação. E por isso podemos usar isso quer neste sentido, quer neste sentido. Se tiver uma forma separada do quantificador, posso pôr a forma dentro do quantificador, como está aqui, e o quantificador fica mais externo, ok? Fica mais próximo do início. Por isso são basicamente estas formas que nós usamos, ok? Temos que ter atenção que duas destas, eventualmente, só são verdadeiras quando um dos predicados, as equivalências só são verdadeiras quando um dos predicados é livre em relação à variável que está a ser quantificada. Senão, há duas destas, que vimos na aula anterior, que não são verdadeiras equivalências, que são só implicações. Mas esta é a regra que nós usamos, só vamos aplicar a regra quando um dos predicados, ou uma das fórmulas, for independente da variável que está a ser quantificada. Se a fórmula é independente da variável que está a ser quantificada, então a fórmula pode ser colocada dentro da fórmula quantificada com o mesmo operador. Ok? E por isso vamos usar estas regras sistematicamente até chegarmos à forma pré-anexa, ou seja, até termos todos os quantificadores à cabeça e a fórmula, os predicados com os operadores booleanos na cauda. Vamos ver este exemplo, que acho que já ouvimos, aliás. Existe um objeto que é cubo, existe um tetraedro e o cubo é maior que o tetraedro.
Okay? Primeiro, não há implicações nem equivalência, não temos que nos preocupar com isso. Não há leis de Morgan, porque não há negações, e por conseguinte tudo o que é preciso é usar a lei da quantificação nula. Ou seja, cubo X não menciona o valor, a variável quantificada Y, nem que este cubo X pode entrar para dentro desta expressão. E por conseguinte o que fica é, existe um X, tal que existe um Y, tal que X é um cubo, Y é um tetraedro e X é maior que o Y. Podemos simplificar aqui com os parentes e dizer simplesmente que existe um X, existe um Y, é que existe esta condição. Ok? E por isso cá está uma situação em que temos um prefixo, por isso os predicados, os quantificadores estão à cabeça, e a matriz em que todos os predicados, eventualmente ligados por operadores booleanos, estão na segunda parte. Outro exemplo. Todo o cubo é maior que algum tetraedro, não é? Por isso, para todo o cubo existe um tetraedro que é maior que ele. Bom, aqui temos que ter algum cuidado, temos implicações. Por isso, a primeira coisa é eliminar esta implicação. Como é que nós eliminamos a implicação? Negamos o cubo ou o seguinte. Okay? Bom, a partir de agora, temos um processo semelhante. Não há leis de Morgan, por isso a negação não se aplica a quantificadores, e por conseguinte só temos que dizer que o cubo X, ou a negação do cubo X, como X é uma variável que não está a ser quantificada pelo Y, pode esta fórmula passar para dentro, e podemos dizer simplesmente isto. Okay? Qualquer que seja X, isto Y, tal que não cubo X ou tetraedro de Y. E, claro, aqui podemos manter a forma, digamos, neste caso, uma forma disjuntiva, não é? Uma disjunção de conjunções, ou se quisermos, podemos voltar a recuperar o símbolo da implicação. Aqui, no caso da forma para anexo, não me interessa exatamente quais são os predicados ou os operadores booleanos que aparecem na matriz. Interessa-me é que os quantificadores estejam antes da matriz. Ok? Esta lê-se melhor, não é? Outra forma, vamos verificar que, neste caso, vamos falar de 3 indivíduos, ok? Que é o avô, o pai, o avô ou a avó, o pai ou a mãe, e o neto ou a neta, e podemos explicitar esta forma de relacionar as 3 pessoas, dizendo o seguinte: quaisquer que sejam 3 pessoas, se a primeira é progenitora da segunda e a segunda é progenitora da terceira, então a primeira é progenitora da terceira, é a avó da terceira. Okay? Isto é claro, não é? A relação de avô é o pai do pai ou o progenitor do progenitor. E por conseguinte podemos dizer isto: qualquer que seja X, qualquer que seja Y, qualquer que seja Z, se X é pai de Y, ou progenitor de Y, e se Y é progenitor de Z, então o X é progenitor de Z. Ok? Aliás, é avô de Z. Okay? Bom, esta forma está na forma para anexo, não temos que nos preocupar com isso. Mas podemos exprimir a relação de avô de outra maneira, que é dizer o seguinte: quaisquer que sejam 2 pessoas, a primeira é a avó da segunda, se existir uma terceira pessoa que está no meio, ou seja o filho de um e pai do outro. Okay? E esta fórmula seria traduzida da seguinte forma: qualquer que seja X, qualquer que seja o Y, se existir um Z que é pai, de quem o X é pai, ou progenitor, e por sua vez é progenitor do Y, então o X é avô do Y. Estas formas são parecidas, mas temos aqui um existencial e aqui temos um universal. Okay? Por isso dá a ideia que são coisas diferentes, mas na realidade elas são a mesma. Podemos ver o que é que se passa com esta. Se nós passarmos, esta já está na forma pré-anexo, podemos verificar o que é que se passa com esta fórmula se a passarmos para a forma pré-anexo. Concretamente, como é que nós passamos esta está na forma pré-anexo, como é que passamos a segunda? Bom, temos aqui um existe, mas temos aqui uma implicação. Por isso, a primeira coisa que fazemos é substituir as implicações por disjunções. Okay? E, por conseguinte, o que temos é, se isto é uma implicação, será este que é falso ou este que é verdadeiro. Por isso, temos que negar o implicante. Bom, mas negar um implicante é negar um existencial. Por isso, aqui temos que usar as leis de Morgan, dizer que a negação do existencial é o universal da negação daqui. Okay? Mas o que é o universal daqui? É a negação, é um ou das negações. Okay? Ou, se quiser, a negação do I, como está. Não é?
Ok, nem vou fazer mais, vou fazer só isto. Não é? A negação do existencial é universal da negação. Bom, e agora já posso dizer, já posso passá-lo cá para fora, ok? Na realidade aqui não mencionou o Z, mas por isso eu posso dizer que, pela regra da quantificação nula, o Z pode ser estendido para este predicado que não menciona o Z, ok? E por isso o escopo do Z passa a ser toda a forma. Bom, e se o escopo do Z é toda a forma, escuso de usar este quantificador e digo simplesmente qualquer que seja X, qualquer que seja Y, qualquer que seja Z. Bom, a negação, ou eu posso voltar a pôr na forma anterior, que é se a negação de A ou B é a mesma coisa que A implica B. E por conseguinte, depois de fazer estas transformações, eu verifico que a segunda forma é exatamente igual, depois de transformada, à primeira. Nem sempre isto é tão óbvio, mas de qualquer maneira é preciso ter atenção que quando nós passamos de uma forma qualquer em que nos é apresentada uma forma para a forma pré-anexe, há quantificadores que mudam, okay? Se forem afetados por negações. Neste caso, concretamente, esse quantificador existencial, como existe dentro da condição, e a implicação é a negação da condição ou o condicionado, a negação da condição, se a condição for um existencial, se for um quantificador, fica o outro quantificador com a negação. Okay? Fica exatamente o oposto e por isso o quantificador muda de tipo. Okay? Próximo exemplo. Okay? Ainda temos que ter algum cuidado em relação à renomeação de variáveis. Por exemplo, dizer que existem objetos que são cubos e objetos que são pequenos, é claro que se diz desta forma. Existem objetos que são cubos e existem objetos que são pequenos. E por isso nós podemos dizer que se quisermos passar isto para a forma pré-anexa, temos que passar este quantificador para o início. Bom, na realidade, este quantificador só está a quantificar este objeto. E por isso, este cubo é livre não está a ser quantificado por este quantificador. E por isso, se eu usasse a regra que eu disse anteriormente, dizia, isto é quantificação nula e posso passar este cubo para dentro da quantificação, ou se quiserem, o quantificador para fora. Só que isto obrigava, por isso nada disto é importante, quando chegássemos aqui, chegávamos a uma situação em que passávamos o segundo quantificador para fora e ficava com qualquer que seja, existe um X e existe um X, que é cubo e pequeno. Bom, existe um X, não faz sentido, não vale a pena duplicar a quantificação e acabamos por ficar com esta forma. Bom, mas esta forma não é equivalente a esta, como sabemos, não é? Se existe um objeto que é cubo e existe um objeto que é pequeno, pode ser que o cubo não seja pequeno, pode ser que o pequeno não seja cubo, e por isso não existe nenhum cubo que seja simultaneamente pequeno. E por isso fizemos aqui uma asneira, e a asneira, no fundo, pode ser corrigida se eu tiver o cuidado de dizer, ok, se esta variável está a ser quantificada, ou se esta forma está a ser quantificada por uma variável que é diferente desta, então é melhor renomear as variáveis e chamar esta variável outra coisa qualquer. Okay? Por isso que eu devia fazer era, em vez de fazer isto, no fundo que é, existe o x e eliminá-lo, é dizer que existe um y, que é small y, por isso esta variável que está a quantificar esta fórmula é diferente da variável que está a quantificar esta fórmula, e se as variáveis são diferentes, devem ter nomes diferentes. Ok? Por conseguinte, neste caso já fazíamos colocávamos o cubo x dentro da forma existencial de y, que é livre, e por conseguinte, aqui já não havia dúvidas nenhumas que existem objetos x e y, que é cubo e é small. Okay? Aqui esta forma é exatamente equivalente a esta. Okay? Finalmente, aquilo que também vocês têm, que já sabem, que é a ordem dos quantificadores. Não é? Dizer qualquer que seja x existe um y é diferente de existe um x para qualquer y. E por conseguinte, estas formas, quando os quantificadores são o mesmo, a sua ordem pode ser trocada, não há problema, mas quando os quantificadores são diferentes, a sua ordem é importante. Okay? Para qualquer objeto existe outro da mesma forma, é diferente dizer que existe um objeto que é da mesma forma de qualquer outro. Neste caso, estamos a dizer que os objetos podem aparecer aos pares, okay? Existe um cubo, se existe um cubo, existe pelo menos outro cubo, por isso existem dois ou três cubos. Neste caso, mas também podem existir 2 ou 3 dodecaedros, 2 ou 3 tetraedros. Neste caso, se existe um objeto que é da mesma forma de qualquer outro,
Se este objeto for um tetraedro, quer dizer que todos são tetraedros. E não pode haver cubos. Enquanto que neste caso pode haver cubos. E, por conseguinte, é preciso ter atenção que a ordem é importante e nós não a podemos alterar. Por isso, para qualquer um objeto, qualquer que seja x, existe um y da mesma forma. Enfim, aqui já temos que ter aquela noção do serem distintos, mas eu vou ultrapassar isto. Ok? Existe um objeto que é da mesma forma de qualquer objeto. Existe um x, existe um y para qualquer x. E estas duas formas não são equivalentes. Por isso, como vemos aqui neste domínio, a primeira forma podemos verificar que qualquer que seja o objeto que se escolha, existe um y da mesma forma. Por isso, se eu escolher o C, ela é satisfeita porque C é da mesma forma que o D, qualquer que seja, o D é da mesma forma que o C, não é? Por isso, o A, se eu escolher o A, o outro será o B, se eu escolher o B, existe um outro que será o A, se eu escolher o C, existe um outro que é o D, e se escolher o D, existe um outro que é o C. Por isso, esta forma é satisfeita para todos os objetos A, B, C e D. Esta não, ok? Por isso, se eu escolher o Y, se o Y for o A, eu estou a dizer que todos os objetos são da mesma forma do A, mas o C não é. Porque o A é uma bola e o C é um quadrado, ok? E por isso isto não é verdade. E por conseguinte, as duas formas, obviamente, não são equivalentes, no sentido que não são satisfeitas para os mesmos universos. Okay? Para o mesmo universo, uma pode ser satisfeita e a outra não ser. Ok, por isso já tínhamos visto, não é? E por isso, acho que este é só para digamos, sistematizar um pouco mais. Se existe um objeto para o qual todos os objetos têm uma certa propriedade, uma certa relação, então eu posso dizer que qualquer objeto tem uma relação com esse objeto. Por exemplo, se existe alguém de quem toda a gente gosta de alguém. Ok? Mas não ao contrário. Se toda a gente gosta de alguém, não quer dizer que existe alguém de quem toda a gente gosta. Okay? Toda a gente gosta das pessoas da sua família, digamos assim, mas não existe ninguém que seja adorado ou que seja gostado por toda a gente, porque pode haver famílias diferentes. E por conseguinte, é a mesma coisa aqui neste caso. Não é? Ok, isto é só para ter cuidado também com, neste caso, com qualquer que seja x, existe um y, temos que ter cuidado que estamos sempre a pensar que o x é diferente do y, ou que o y é diferente do x, porque senão cometemos aqueles erros de tradução que comentámos nos primeiros slides. Okay? Por isso, atenção que quando dizemos que para qualquer objeto existe outro, okay? Temos que escrever, de facto, explicitar que o outro é diferente. Existe um objeto que é da mesma forma de qualquer outro objeto, mais uma vez também temos que dizer que o segundo objeto é diferente do primeiro. Por isso, não se esqueçam desta atenção que é preciso ter. Se não garantirmos que os objetos são diferentes de outra forma, por exemplo, por terem formas diferentes ou terem tamanhos diferentes, se não garantimos isso, nós também não teremos que ter o cuidado de explicitamente dizer que eles são diferentes. Ok, acho que acabou. Eu não tenho mais slides, não sei se deu para entender, se tem alguma questão a colocar. Professor, tinha uma questão. Diga. Eu vi que algumas vezes o professor usou uma aplicação e outras usou uma diz conjunção. Eu fiquei um bocadinho perdido em alguns exemplos. Aonde? Que algumas vezes o professor usou implicação e outro professor usou conjunção. Isso é o costume, não é? Se eu tiver uma implicação, um quantificador universal, qualquer objeto tem uma propriedade, qualquer cubo tem uma propriedade, e qualquer que seja x, se ele for um cubo, então tem uma propriedade. É grande, por exemplo. Se for um existencial, normalmente pede uma conjunção. Qualquer que seja o objeto, aliás, existe um objeto que é cubo e será grande, por exemplo. Não sei exatamente em que condições é que é, mas em que está a fazer essa pergunta, mas
Por exemplo, acho que muito tinha raro não ser usado assim. Diga, qualquer cubo verde, a pessoa tinha usado, a pessoa sim. fez, qualquer que fez um cubo implica que se ele for verde, depois vai haver a consequência. Ok, por isso pode ser feito. Eu vou tentar colocar aqui, vou partilhar aqui esta. Estão a ver esta folha em branco, não é? Sim, Por isso o que você está a dizer é que o que eu escrevi foi A e B, vou pôr aqui o chapeuzinho, A e B implica C, não, a pessoa tinha feito A implica B implica C. ok. Posso fazer isto da seguinte forma, A e B implica C, eu posso dizer que isto é equivalente, ok? A A implica que B implica que C. Ok? No fundo o que está a dizer é eu posso escrever desta maneira ou escrever desta. Mas porquê que os dois são iguais? Então vamos usar a lei de Morgan, não é? O que é isto? É A, não A ou B. isto é não A ou B implica C, não é? Sim, O que é B implica C? é não B ou Não C. B ou C. Ok? Então, mas isto que aqui está é a negação. Isto que aqui está, pelas leis de Morgan, é não A, aliás, não há A e B. Ok, já vi. Ou C. Não é? Bom, A sim, negação da A e B, isto é sim. dizer que é A e B. No fundo é A dizer e B implica C. Ok, é a mesma coisa, não é? Por isso estas duas formas são equivalentes. ok, ok. E usa que me dê mais jeito, eventualmente. Tá bom, tá bom. Obrigado, Ok? Sérgio. Tá? Mais alguma dúvida? Ok, então ficamos assim. Até logo para alguns, até para a semana para os outros. Ok? Bom fim de semana. Também.